Jonas Varela na internet, no YouTube, hoje continuando a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no Evangelho segundo São Mateus, Jesus, o Mestre da Justiça, primeiro livro do Novo Testamento, na leitura do seu terceiro livrinho, O Mistério do Reino, parte narrativa, a oposição a Jesus, no seu capítulo 13, em todos os seus, vamos ver aqui, nos seus, deixa eu ver aqui, 38 versículos, será? Parece que é, 38 versículos. Vamos ver aqui, capítulo 13, vamos confirmar aqui. 58 versículos, capítulo 13. Está muito pequenininho aqui. 58 versículos, exatamente. Vamos para a leitura, né? Capítulo 13, os seus 58 versículos, né? Discurso, as parábolas do reino, capítulo 13. Evangelho segundo São Mateus, primeiro tópico, uma colheita custosa. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus falou para eles muita coisa com parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém o sol saiu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouça. Segundo tópico, a felicidade de compreender. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus: por que usas parábolas para falar com eles? Jesus respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais, será dado em abundância, mas daquele que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu uso parábolas para falar com eles. Assim eles olham e não veem, ouvem e não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre para eles a profecia de Isaías. É certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvido e fecharam os olhos, para não ver com os olhos e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e não se converter. Assim eles não podem ser curados. Vocês, porém, são felizes porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Eu garanto a vocês, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Terceiro tópico, compreender a palavra
nos conflitos. Ouçam, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende é como a semente que caiu à beira do caminho. Vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração dele. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele fica sem dar frutos. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse com certeza produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30 por um. Quarto tópico: o inimigo do reino. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo no meu celeiro. Quinto tópico: a força do reino. E Jesus contou outra parábola. O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e se torna uma árvore, de modo que os pássaros do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. Sexto tópico: o reino transforma. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Sétimo tópico: Jesus revela o mistério escondido. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões, nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para usar parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Oitavo tópico: se eu errar nos tópicos aqui, depois eu confiro direitinho. Oitavo tópico: a dinâmica do reino da história. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem.
O campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino, o joio são os que pertencem ao maligno, o inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, os ceifadores são os anjos, assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, o mesmo também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles recolherão todos os que levam os outros a pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. 9º tópico, a decisão pelo reino. O reino do céu é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra esse campo. O reino do céu é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra essa pérola. 10º tópico, a consumação do reino. O reino do céu é ainda como uma rede lançada ao mar. Ela apanha peixes de todo o tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e escolhem. Sentam-se e encolhem. Que é isso? Encolhem ou escolhem? Sentam-se e escolhem, né? Os peixes. Os peixes bons vão para os cestos, os que não prestam são jogados fora. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são bons e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. 11º tópico, um novo sentido para tudo. Vocês compreenderam tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, e assim todo doutor da lei que se torna discípulo do reino do céu é como pai de família que tira do seu baú coisas novas e velhas. 4º livrinho, a Igreja Semente do Reino, parte narrativa, o segmento de Jesus. 12º tópico, isso aqui tudo dentro do capítulo 13. Jesus é rejeitado como os profetas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, saiu desse lugar e voltou para a sua terra. Ensinava as pessoas na sinagoga, de modo que ficavam admiradas. Diziam, de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Esse homem não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Mas Jesus disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez muitos milagres aí, por causa da falta de fé deles. Glória a Deus, aleluia, amém. Nós concluímos hoje a leitura do capítulo 13, do capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus, nos seus 58 versículos, e voltaremos no nosso próximo vídeo com as explicações do capítulo 13, né? Do Evangelho segundo São Mateus. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. É a segunda parte, né? Vamos fazer assim, a primeira parte essa e a segunda parte as explicações, né? Ou então, aqui é só a leitura do capítulo, né? Completa, e faremos um novo vídeo só com as explicações. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, até lá.